Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, prazer, Érica Crocker. E hoje eu vim aqui para um passo a passo super fofo, super rapidinho e muito útil. Eu tenho certeza que você vai amar esse porta-carregador de celular. E assim, cheguei com essa fofura de capivara, já vale um like, né? Então, por favor, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e bora conhecer comigo todos esses recortezinhos aqui que a gente vai precisar para fazer essa fofura. Bora? Lindonas! E para começar, eu queria deixar explicadinho que o nosso painel, ele vem com 6 recortes. Então, você adquirindo um painel, você consegue fazer 6 unidades de porta-carregador de celular, tá? No site já tem várias estampas fofas e também, se você quiser personalizado com estampas que a gente não tem lá, é só entrar no link do WhatsApp aqui embaixo, que você também consegue pedir, se você quiser com nome, se você quiser com outras estampas que a gente não tenha lá, a gente consegue fazer para vocês também. Agora, chega de lero-lero, chega de blá 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 e bora costurar, né? Lindonas, para começar, ó, chegou o painel aí, ele vem com 6 unidades do nosso porta-carregador de celular, tá? E aí eu já deixei a estampa que eu quero fazer hoje recortada. Não precisa deixar margem de costura, ele já tá com o tamanho exato, tá? Cortei a minha parte da frente com um pedaço de forro, cortei o forro um pouquinho maior, tá vendo? A parte de trás, eu também cortei o forro um pouquinho maior. Preciso de um pedaço de plástico no tamanho de 11 por 8, tá? Esse pedacinho aqui é o acabamento do nosso vivo. Quando você receber o painel, você também vai receber um pedaço de viés, tá? Com todas as estampas dos nossos porta-carregador de celular, que é o acabamento para a gente colocar um tirantezinho para fechar e abrir essa bolsa com mais facilidade. Então, ele já vai incluso no painel. Você vai precisar desse recorte aqui, ó, que a gente já vai deixar o forrinho dele do mesmo tamanho. Então, esse aqui você já pode cortar no tamanho exato. Precisamos do canal do zíper com o forro, tá? O zíper, um mosquetão, um cursor. E aí, vamos precisar de viés. Aqui eu vou usar o viés de boneon branco, tá? E fora isso, o vivo que você escolher pra cor que você vai querer. Aqui eu usei o rosa, nesse aqui eu também vou usar o rosinha, que eu acho que ele fica bem harmônico aqui, tá? E aí, meninas, eu vou mostrar pra vocês a peça, tá? Ela vai ficar pronta assim. E ela tem aqui pra gente, eu tô falando sobre porta-carregador de celular. Mas se você quiser de remedinho, você pode utilizar. Se você quiser para outras finalidades, a gente pode utilizar também, tá? Eu vou colocar aqui um porta-carregador de celular para você ver como ele fica, tá? Ele vai ficar aqui assim, ó. E aí a gente fecha e fica direitinho, ele fica guardado, fica bem legal, tá? E aí, caso você queira vender um kitzinho para que fique mais organizado, a gente também tem a opção aqui para vocês, que vocês vão encontrar lá no site, desse coraçãozinho aqui, ó. E aí a gente consegue deixar o fio preso. E quando a gente coloca ele aqui, fica tudo mais organizado ainda, tá? Então, vocês também vão encontrar esse coraçãozinho lá. Caso vocês não queiram colocar a etiqueta nessa peça, como eu não coloquei aqui, a gente pode fazer esse coração para vocês personalizado. Então, a gente consegue colocar a sua logo aqui, tá? E quando você presentear o teu cliente que tá comprando uma peça com essa pecinha, com certeza ele vai usar e ele vai levar o teu nome para vários lugares, para onde ele for, tá? Então, ó, vai ficar super fofinha a sua peça assim. E se você quiser também, não quiser colocar o seu nome, a gente pode botar gratidão, a gente pode colocar amor, a gente coloca a palavrinha que você quiser ou o desenho que você quiser. E eu tenho certeza que vai ficar super fofinho. Fechou? E a nossa peça, ó, pronta para usar, tá? E é isso que eu queria mostrar pra vocês, todas as pecinhas cortadas. Agora bora pra máquina costurar. Lindonas, pra começar, espelho de trás. Ó, eu já deixei o meu aqui, cortei, coloquei o meu forro, ficou avesso do forro no avesso do forro, então o direito tá pra cá no meu dedo e o direito tá aqui. Passei uma costurinha em toda essa volta e refilei, já deixei ele prontinho, tá? Vem aqui, dobra
ó. Dobra, acha meio daqui e o meio daqui. Dá piquezinho aí, deixando os meios. Parte da frente, nós vamos fazer assim, ó. Tá aqui. Parte da frente, esse meio aqui, nós vamos precisar do plástico. E aí, você vem com o plástico, coloca aqui em cima, ó. E vai passar uma costurinha bem nessa beiradinha. Vai lá e costurinha na beiradinha, ó. Passou essa costurinha, vem com o forro, direito do forro, em cima do plástico aqui, ó. O direito tá aqui, eu tô deitando ele em cima do plástico. Venho e vou passar uma costurinha aqui agora de um pezinho de máquina, ó. Dá retrocesso e passa a costurinha. Vou segurar o meu plástico aqui pra cima. Opa! Vou segurar o meu plásticozinho aqui pra cima. Vou colocar o recorte desenhadinho e o forro pra baixo. Vem aqui, ó, bota tudo aqui pra baixo, passa uma costurinha aqui bem bonitinha e aqui em volta você já pode costurar também pra segurar o recorte e o forro junto. Feito isso, ó, que a gente já costurou, a gente vai pegar a parte de trás do nosso porta-carregador, vai alinhar aqui bem direitinho com a parte da frente, ó, e risca pra gente cortar o mesmo tamanho, tá? E assim que a gente vai ter o espelhinho da frente. Então, você faz aqui a marcação certinha com o espelho de trás pra gente poder ter o espelho da frente. Vem aqui, ó, e recorta. Recortei, tá? Ó, o meu espelho da frente. Vou fazer a mesma coisa, venho e acho os meios de um lado e do outro lado, ó. Dei piquezinho dos dois lados, tá? Agora, ó, os dois espelhos estão prontos, a gente vai passar o vivo. Troca o pezinho da máquina, escolhe o pezinho que fica mais fácil para você passar o seu vivo. Vou trocar o meu aqui e volto pra gente passar o vivo nesses dois espelhos, tá? Os meios achados, tá? Agora é hora da gente passar o vivo. Já troquei aqui o pezinho, o calcador, botei o calcador de vivo, venho com o acabamento, tá? Ó, vou colocar aqui no meio, aonde a gente tinha achado, coloco na máquina e vou passar o meu vivo nos dois espelhos, tá? Lindonas, ó, já passei aqui, tá? O vivo, lembrando que ele tem que ficar espelhado, tá? Então, na hora que você for passar, sempre lembra que o acabamento dele tem que vir espelhadinho, tá? Tem que ficar assim, tá bom? Feito isso aqui, a gente vai reservar e vamos começar a fazer o canal do zíper, tá? Lindonas, e pro canal do zíper, a gente precisa desse pedaço do recorte, que é o canal do zíper, o zíper, tá? E para isso eu sempre deixo o zíper um pouquinho maior do que a gente precisa, tá? Para na hora de passar o cursor facilitar. Então deixa ele um pouquinho maior, tá? Vem aqui, ó, direito no direito, direito do zíper no direito, na estampinha. Coloca, ó, um em cima do outro, a gente vai passar uma costurinha bem nessa beiradinha, ó. Bota lá na máquina e passa uma costurinha. Passei a minha costurinha e ficou assim, tá vendo, ó? Venho aqui no avesso do meu zíper e vou colocar o direito do meu forro. Coloco aqui e vou passar mais uma costurinha. Aonde eu passei essa costurinha aqui, ó, eu vou passar um pouquinho mais embaixo. Nessa hora, se você tiver
trabalhando com um pezinho de zíper, pode ser também, tá? Passei a minha costurinha, coloco o meu forro para baixo junto com o recorte estampado e o meu zíper para cima. Assim, ó, eu deixo o zíper embutido e dou um bom acabamento nessa peça, tá vendo, ó? Então, ó, você já pega aqui, bota o zíper para cima, os dois aqui para baixo. A gente vai passar uma costurinha aqui rebatendo e em toda essa volta deixando tudo preso. Fez a costurinha, a gente já vai cortar para deixar tudo limpinho, porque essa parte que vai sobrar a gente não precisa mais. Então, ó, vamos rebater, passar uma costurinha na beiradinha e já cortar todo esse excesso. Costura feita, já cortei todo aquele excesso do forrinho que tinha sobrado. Agora, ó, nós vamos pegar e vamos colocar o nosso cursor. Essa é uma peça que pra mim não tem necessidade de ter dois cursores, a não ser que você queira, tá? Mas é uma peça pequenininha, então eu não vejo muita necessidade dos dois cursores. Eu escolhi aqui o cursor pino. Vou colocar aqui, ó, no meu zíper. Já corto esse excesso, tá? Ó. Cortei o excesso aqui, corto aqui, venho aqui, ó, e dou uma seladinha do lado de cá e do lado de cá, tá? Deixando ele prontinho, já com as pontas seladas, cortadinho, é hora da gente medir o canal do zíper aqui na nossa peça, tá? E aí, ó, você começa, coloca aí, ó, vai alinhando ele bem direitinho, ó. E prende, tá? Em qualquer lado. Vai passando ele em toda a volta aqui, ó, que a gente vai ver se ele tá batendo certinho, se a gente precisa tirar um pouquinho. E, ó, aí você vai fazendo toda essa volta até chegar do outro lado. Deixa eu botar o meu aqui bem presinho, ó, pra eu mostrar pra vocês como fica, ó. Dei a volta, tá vendo? Que aonde ele começa é exatamente aonde ele termina. Eu não quero que ele passe um em cima do outro. Se tiver passando um em cima do outro, ó, o meu passou só um pouquinho aqui. Se o seu também tiver passando aí um em cima do outro, alinha direitinho e marca. Deixa eu tirar aqui, ó, o meu, que eu vou mostrar pra vocês, que eu quero um juntinho do outro, ó. Eu quero um bem coladinho com o outro, tá vendo, ó? Se ficar assim, tá certinho. É esse o acabamento que a gente quer aqui, tá? Então, ó, deu certo aqui, ficou um juntinho do outro, o fole tá batendo certinho. É só você tirar pra gente dar esse acabamento, tá? Ó. Venho, tiro. E pra gente continuar o canal do zíper, a gente agora precisa fazer esse pedacinho aqui que vai ser o pegadorzinho para facilitar na hora de abrir e fechar o nosso porta-carregador. Você vai tirar o pedacinho correspondente à estampa, tá? Dobra ele ao meio, ó, e vou passar uma costurinha. Você pode passar só de um lado para prender ou você pode passar dos dois lados para ficar bem bonitinho. Eu vou passar uma costurinha aqui, ó, dos dois lados. Ó, vou passar aqui de um ladinho, passa bem na beiradinha para essa costura ficar super fofinha, tá? Vem aqui, passa aí de um lado, vou virar e vou passar do outro lado, ó. Não esquece de selar, porque desfia, ó. Então, ó, já dá uma seladinha aqui. Pronto, eu venho com o meu mosquetão, passo aqui e dobro, ó, vai ficar assim, tá bom? Depois dessa parte pronta,
nós vamos colocar ela aqui, ó. Você vem e alinha ela bem aqui, ó. Acabou o dentinho do meu zíper, eu já coloco ela bem coladinha aqui, tá? Então, vai ficar essa parte aqui bem coladinha ao dentinho do zíper. E aí, você já pega aqui e prende, ó. Pra não acontecer dela correr, tá? Então, já ficou preso. Essa parte aqui do nosso... Aqui vai funcionar para ajudar a abrir essa bolsinha, né? Na hora da gente segurar o cursor. E também, caso você queira deixar uma chave presa junto com o porta-carregador do celular, ou se tiver uma parte dentro da sua bolsa que dá para colocar aquela bolsinha presa ali, já facilita bastante, tá? E ó, ficou assim. Essa parte aqui agora vai ser o nosso acabamento. Vamos entrar com ela aqui assim, ó. Direito no direito. Confere se a estampa aqui, ó, vai bater direitinho, se tá ela toda certinha, tá vendo? Pra não ficar um de cabeça pra cima e o outro de cabeça pra baixo. Então, confere se tá direitinho. Direito com direito, vem aqui e passa uma costurinha, tá? Ó, vou passar uma costurinha aqui. Pode ser em cima da costurinha que você já deu pra prender o viezinho, tá? Vai ficar assim, ó. E agora a gente vai pegar o forro e vai colocar direito do forro no direito do forro. Vai lá e passa uma costurinha, pode ser de um pezinho de máquina, um pouquinho mais abaixo, não tem problema. Aqui, essa parte não tem problema você comer um pedacinho a mais, tá? Ó, eu dei uma costurinha aqui, um pouquinho mais de um pezinho de máquina, tá? Ó, ficou um pouquinho a mais de um pezinho de máquina aqui. Viro, ó, vou virar o meu forro pra baixo, o meu principal pra baixo, vou vir aqui e vou passar uma costura aqui pra rebater, ó. Nessa hora, a gente tá muito acostumado a virar assim e fazer assim pra embutir. Mas olha como ia ficar difícil pra eu conseguir fazer isso aqui com essa peça, porque é muito fininha, tá? Então, a forma que eu encontrei de fechar, que fique mais fácil, é assim, ó. Nós vamos pegar esse forro e você vai dobrar um pedacinho dele pra dentro, ó. Dobrei aqui 1 centímetrozinho pra dentro do forro. Venho aqui e vou dobrar o mesmo tamanho do principal, ó. Então, você vem aqui, alinha ele direitinho, os dois precisam ficar com o mesmo tamanho, tá, gente? Ó, então, essa parte é importante que eles dobrem do mesmo tamanho. Se você achar que você não vai conseguir só na dobra, você coloca a fita dupla face, porque se você colocar uma fitinha dupla face aqui, ele vai prender, tá? E vai ficar firme para que você não perca e corra, ó. O importante é que eles fiquem dobradinhos do mesmo tamanho, tá bom? E aí, qualquer coisa, você vai lá, prende pra facilitar, ó. Deixa eu prender o meu forrinho aqui e prendi o meu principal. Venho aqui, lembra que a gente, na hora de medir o canal do zíper, a gente mediu um olhando pro outro, bem coladinho um com o outro? Então, agora, ó, eu vou colocar um coladinho com o outro, tá? Na hora de colocar aqui, ó, ele vai entrar um coladinho com o outro, tá? Bem coladinho, bem juntinho. Vem aqui e o meu acabamento vai ficar assim. O meu canal do zíper vai ficar todo aqui dentro, um coladinho com o outro, aonde um começa, o outro termina. E aí, ó, eu vou colocar o meu acabamento já dobradinho, que ele tá do mesmo tamanho, tá? E vou passar uma costurinha aqui pra gente rebater. E aí, esse acabamento vai ficar perfeito, sem me dar muito trabalho, porque a gente não conseguiria dobrar ele ali, por ele ser um pedacinho muito piquititinho. E eu não gostaria de ter que colocar o viés ali e deixar essa peça, acaba ficando muito bruto, porque é um pedacinho muito pequenininho para colocar o viés. E olha, eu fico com um acabamento bem perfeitinho, tá vendo? Ó, super fofinho, né? Ó, ficou o acabamento aqui. Feito isso, a gente vai achar os meios.
Você bota alinhadinho, ó, costurinha com a costurinha, vem aqui e dá um piquezinho embaixo, percorre aqui, ó, pro outro meio, dá um piquezinho, a parte de cima a gente vai fazer da mesma forma, ó. Vou dar um piquezinho aqui, o zíper, a gente alinha aqui direitinho, pega uma caneta ou um giz, vai lá e marca, tá? Então, ó, eu já tô com os meus meios achados, vou virar ele, vou colocar a parte principal viradinha pra dentro, pego o meu espelho da frente. Eu sempre explico isso para as meninas, que eu acho muito mais fácil toda vez que a gente estiver fazendo uma peça, que o zíper vai ficar colado no espelho, assim como essa aqui, é mais fácil a gente fechar primeiro a parte da frente, tá? Porque a parte de trás tá aberta. E depois, quando a gente for fechar a parte de trás, se tiver necessidade, a gente consegue abrir a parte da frente, porque ela já tá pronta. Então, ó, eu vou colocar ele aqui, venho com a minha parte da frente, coloco aqui, ó, vou alinhar pique com pique, prende, alinha aqui, ó, vai alinhando ela toda, pique com pique. E aí, você vai alinhando a peça, deixando ela toda presinha, ó. E fica assim, tá? Aqui, eu vou levar ela pra máquina agora, vou passar uma costurinha em toda essa volta e já vou aplicar o viés, tá? Que aí eu já fico com a minha parte da frente toda pronta, ó. Levo aqui pra máquina, eu gosto de rebater já com esse calcador mesmo. Boto aqui na máquina e vou passando uma costurinha aqui, ó, por toda essa volta, deixando ela bem presinha, pra depois só aplicar o meu viés. E aí, ó, pecinha costuradinha. Aqui agora, como acabamento, eu vou vir colocando viés. Vou usar o viés boneão, vou usar o branquinho mesmo, porque eu tô usando um forrinho branco. Aí, dependendo do forrinho que você vai usar, você já escolhe a cor que mais te agrada de viés. Se você quer botar o viés também de algodão, se você for usar tricoline, fica bem legal também, tá? Ó, coloco na máquina e vou agora dar o acabamento para esse lado aqui do nosso porta-carregador. Passei o viés, tá? Então, a parte da frente já ficou com o acabamento bem limpinho, bem bonitinho, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa agora com a parte de trás, ó. Coloco aqui o meu porta-carregador, venho com o espelho da parte de trás, direito com o direito, alinha pelos meios, o pique com pique, prende e assim você vai fazer, ó. Bota o pique com pique aqui desse outro lado também, ó. Pique com pique. E aí, você só vai alinhando e prendendo, tá? Ó, deixa eu prender o meu aqui. Alinhadinho. Nessa hora, quando eu falo pra vocês, passa a primeira parte da frente, é por isso aqui, ó. Venho, abro o meu cursor e agora fica mais fácil pra eu colocar na máquina e conseguir amassar essa peça, pra eu conseguir dobrar essa peça. Então, ó, consegui aqui dobrar a peça, coloca lá e faz a mesma coisa que você fez do outro lado, tá? Passa a costurinha pra prender e depois a gente vai passar o viésinho pra dar o acabamento. Lindonas, ó, passei a costurinha, tá? Passei o viésinho pra dar o acabamento frente e costa.
E agora é só desvirar nossa pecinha. Deixei pra desvirar com vocês, porque senão não tem graça, né? Fizemos juntos, desvirar sozinha não pode. E ó, desvira ela aí e vai ajeitando ela, tá? Ó, já vai desvirando e vai ajeitando o vivo pra ele pegando o formato. Ó, ajeita ele. Olha que coisa mais fofa, gente. Ó, vai desvirando ela toda direitinha. Ó, ajeita o vivo pra ele ficar no formato certinho, tá? Ó. Vê se tem alguma linha pra gente tirar. E olha que fofura. Ai, gente, olha, eu não sei qual que eu escolho pra mim, porque eu tenho vontade de ficar com todas. Olha que fofura que fica. E aí, ó, aquele pedacinho do viés que eu falei pra vocês, ele fica aqui do lado, caso a gente queira deixar a bolsinha presa em algum lugar dentro da nossa bolsa, caso a gente queira colocar a nossa chave presa aqui também, ó, a gente consegue deixar a chave aqui e fica tudo junto, porque a gente pode deixar aqui dentro as coisas mais importantes que a gente precisa naquela hora, ou então ele serve mesmo como um porta-carregador de celular, como eu mostrei pra vocês, que fica super legal, né? E a gente precisa de um espaço para conseguir guardar essas coisas também. Ele pode, ó, ele serve como carregador de celular e se você quiser porta-fone também. E aí, eu fiz uma live dessa peça no Instagram e eu falei com as meninas, até falei que eu ia fazer aqui e acabei esquecendo. Caso você não queira vender com essa parte aqui, que você também encontra lá no site, essa parte aqui a gente faz, tá? Então, se você quiser personalizadinho, a gente também faz pra você. Mas caso você não queira com essa parte aqui fazer um kit, eu falei com as meninas que a gente pode colocar um pedacinho de elástico aqui atrás. E aí a gente consegue encaixar o fio nesse elástico, para que quando a gente abra, não aconteça de cair. Então, a gente consegue deixar a peça num elásticozinho aqui. Também fica super legal e é uma ideia bem legal, bem bacana para você fazer e presentear aqueles que a gente ama, né? E é isso. Espero que você tenha gostado e volto em breve com mais um passo a passo super fofinho, tá? Se você ficou comigo até agora, não esquece de deixar meu like, se inscreve aqui no canal. Todos os links que você precisa pro painel, pro molde, pro nosso WhatsApp, pro Instagram, tá tudo aqui embaixo. Então eu te espero em todos esses lugares, tá? Não deixa de ficar comigo não, tá bom? E é isso, até o próximo.